Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, 10 horas com 35 minutos. Este é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguindo com mais informações sobre a pandemia do Covid-19. Jornal da Rede Alesp. Girando as notícias, a Unicamp criou uma força-tarefa com pesquisadores voluntários para acelerar a realização de exames, testar novos tratamentos médicos e desenvolver equipamentos de proteção. Pesquisadores enviaram a professores e alunos de pós-graduação do Instituto de Biologia um formulário em busca de angariar voluntários para dividir as tarefas. Um dos objetivos da entidade é usar seus laboratórios para fazer exames de detecção da Covid-19 em pacientes da região de Campinas. Em 2 dias, mais de 500 pesquisadores se prontificaram a ajudar. A mobilização acabou absorvendo membros das áreas tão diversas quanto epidemiologia, estatística e engenharia, que se uniram em uma força-tarefa contra a pandemia. O caso ilustra o protagonismo que universidades públicas brasileiras vêm assumindo no enfrentamento da pandemia em várias partes do país e reforça a importância de investir na pesquisa nacional no momento em que nações limitam exportações de itens médicos para priorizar seus cidadãos. Jornal da Rede Alesp. Agora são 10 horas com 37 minutos. Ótimo dia para você. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o deputado estadual Bruno Ganem, do Podemos. Vamos falar justamente sobre as iniciativas que estão sendo feitas para tentar conter a pandemia do coronavírus na região do deputado. Bom dia, deputado Bruno. Tudo bom com o senhor? Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo jóia, graças a Deus. Sempre um prazer estar aí com vocês. Que bom. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco, então, das medidas adotadas para a sua região no combate, então, ao coronavírus e se elas têm sido eficazes nesse momento. Olha, eu tenho participado, acompanhado bastante essa questão do Covid-19. Inclusive, eu fui proponente da Frente Parlamentar de Acompanhamento e Combate ao Covid-19 aí na LESP. E, basicamente, a gente tem algumas frentes que precisam ser trabalhadas e nós estamos trabalhando nessas frentes. Bom, primeiro, é claro que a gente fica na expectativa de que surja uma vacina, etc., mas isso demora um longo período, né? Então, não dá para a gente ficar simplesmente esperando. Tem uma série de providências que são necessárias. E aí o foco é o seguinte. Primeiro, você consegue ter um resultado, vamos dizer assim, menos mortes, se você, evidentemente, não colapsar o sistema de saúde. Então, é muito importante que a gente consiga controlar o número de casos, ainda que esse esforço seja realmente um esforço social enorme. Porque se a letalidade da doença já é alta naturalmente, quando o sistema entra em colapso, é claro que essas mortes se multiplicam. Então a gente não pode, em primeiro lugar, deixar que, ainda que a gente não tenha uma perspectiva, assim, uma data, a vacina vai sair tal dia, tal mês, a gente precisa, sim, usar todo o esforço social para não deixar o sistema de saúde entrar em colapso. E aí, claro, como que a gente faz isso, né? A gente tem que trabalhar no sentido, claro, de minimizar ao extremo os contatos entre as pessoas, porque dessa maneira a gente consegue fazer com que a transmissão seja cada vez mais lenta, né? Isso é uma frente muito importante. Outra questão muito importante é testar e testar. Isso tem sido dito e deve ser repetido. Por quê? Porque quando você testa, quando você sabe que uma determinada pessoa ela está com o Covid-19, o grau de isolamento que você consegue dar, evidentemente, vai ser muito maior do que uma pessoa que esteja, vamos dizer assim,
ainda que numa sociedade como nós estamos hoje, uma sociedade que está tendo cautela, né, quando você fala de uma pessoa que está positiva, o grau de contato social dela cai literalmente a zero, né? Coisa que, por mais isolamento social que você tente fazer, as pessoas, eu, você, todos nós não temos contato zero. A gente pode diminuir muito próximo de zero, mas zero mesmo é realmente socialmente algo muito difícil. Só é possível fazer isso com os indivíduos que estão positivos. Ao mesmo tempo, você consegue monitorar através dos testes, e um volume grande de testes. A gente acha que precisa crescer isso, a gente tem cobrado do governo, a gente tem visto aí alguns avanços também. A gente consegue ver de onde a doença veio e para onde foi, ou seja, quem contaminou quem e assim por diante. Então, testar é algo fundamental, a gente tem cobrado bastante isso. E, lógico, quando a gente fala da questão do colapso do sistema de saúde, que a gente não quer que aconteça, evidentemente que a gente precisa trabalhar o sistema de saúde, né? E aí eu tenho conversado com o pessoal dessa área. Ontem mesmo eu estive no principal hospital aqui do município de Indaiatuba, né, o AOC, tenho conversado com profissionais dessa área, e o grande gargalo, não tenha dúvida nenhuma, se chama respirador, né? O respirador hoje é realmente o grande problema, é a grande situação a ser resolvida. Ampliar o volume de respiradores é um grande desafio. Nesse sentido, claro que além de viabilizar recursos, etc., que a gente todos estamos unidos, né, para viabilizar recursos para a saúde, a gente tem uma outra linha de trabalho, porque assim, não basta querer comprar um respirador, porque está todo mundo querendo um respirador, literalmente todo mundo, né? Todo o planeta está brigando por isso, todos os países. Então, está muito difícil encontrar respirador, e quando encontra, tem duas situações que acontecem. Uma, está inflacionado, está muito caro. E outra, às vezes a pessoa ela vende e não entrega, né? Então, é muito séria a situação. Então, eu estou envolvido em uma série de projetos também para ampliar vamos dizer assim, a produção de respiradores, né? E aí, nesse sentido, eu sou formado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, e por uma feliz coincidência eu já estava participando de alguns grupos técnicos relacionados a respiradores, e por uma feliz coincidência a Poli também está muito envolvida nisso. Inclusive foi matéria aí no Brasil inteiro que eles criaram um respirador de R$1.000, né? E aí eu estou em contato com o professor Raul, que está coordenando esse grupo, né? E é legal que a gente, né, político, faz pontes, né? Acho que o nosso principal papel é essa articulação social. E aí, fazendo essa ponte com o pessoal do Hospital Augusto de Oliveira Camargo, surgiram ideias interessantes. A gente percebeu que se o respirador é o gargalo, também o respirador tem alguns gargalos que impedem a produção mais intensa. E aí são o quê? São duas válvulas, basicamente, que controlam a temperatura e a umidade do ar que entra no pulmão do paciente, e essas duas válvulas, basicamente, são produzidas por duas empresas no mundo, né? E então, quer dizer, quando a gente olha o respirador na lupa, a gente chega à conclusão que o gargalo que nos impede de produzir mais respiradores de uma maneira mais intensa são essas duas válvulas, né? E aí surgiram duas ideias, né? Uma, se o problema é a válvula, talvez nas assistências técnicas de respiradores, que nós temos aí muitas, né, no país, eles têm itens em estoque, né? Então, quer dizer, uma válvula que está ali, outra que está ali, permitiria ampliar essa produção a nível, vamos dizer assim, num nível bem mais interessante. E, ao mesmo tempo, a gente tem as válvulas também, a gente tem a possibilidade, isso o professor Raul está trabalhando, no sentido de articular cientistas do Brasil para que se produza essa válvula no Brasil, né? Isso é algo que não é simples, é uma válvula bem específica, mas que é claro que se a gente conseguir produzir aqui, acabou. A gente quer dizer, R$1.000 por respirador é um valor muito em conta. Resolvendo a questão da válvula, quer dizer, a gente conseguiria dar um volume muito grande e tirar da frente esse que é o grande
motivo pelo qual talvez a gente perca milhares e milhares de vidas, que é a falta de respirador. Hoje eu acho que é o grande ponto. A gente resolver a questão do respirador, e eu sinceramente acredito nessa hipótese, que talvez daqui a algumas semanas a gente consiga, né, resolver o fator respirador, a taxa de mortes ela despenca. E aí, claro, a gente vai enfrentar os outros desafios, que é a taxa normal de letalidade, enfim. São basicamente essas as frentes que a gente está trabalhando. Evidentemente que conforme aumenta o número de pessoas que são contaminadas e o sistema consegue, de alguma forma, dar conta e a pessoa se recupera, a gente acaba tendo um fator positivo, que é o cordão de isolamento, porque as pessoas já estão ficando imunizadas, etc. Né? Há todo um debate sobre isso, mas, via de regra, temos esse fator a nosso favor, digamos assim, né? E tem que jogar todas essas variáveis aí no sistema e para poder equacionar. Desafios emergenciais na área da saúde para atender essa demanda que é tão importante. Muito obrigado por essa contribuição, mas eu gostaria de perguntar para o senhor que avaliação o senhor faz da adesão e colaboração da população para quebrar a cadeia de contágio. A quarentena vem sendo respeitada na avaliação do senhor, especialmente na região em que o senhor atua, a região de Indaiatuba? Olha, eu acho que está tendo muita desinformação. Eu sinto que, devido a isso, muita gente não aderiu. Eu fico triste porque isso provavelmente vai gerar um pico de demanda hospitalar e de morte e tudo mais, talvez daqui a 1 ou 2 semanas. Então eu vejo muita gente não levando a sério. E isso é muito prejudicial. Nós estamos tendo um esforço econômico enorme em relação a isso para tentar diminuir, para tentar manter a curva dentro daquilo que o sistema de saúde é capaz de comportar, mas muita gente realmente não está tomando as devidas providências. Deputado, aqui é a Priscila Silvério, tudo bom? Deputado, tudo jóia. Que ótimo. Bom, a Assembleia Legislativa de São Paulo, ela votou, então, o estado de calamidade pública para os municípios. Eu queria que o senhor falasse um pouco, então, dessa votação, né, o impacto disso para os municípios e também da inovação aqui na casa, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, de ter, então, a votação virtual. Então, de fato, a calamidade ela se fez necessária, porque quando a gente fala de uma situação que exige uma resposta tão rápida, não dá para a gente cobrar dos nossos gestores, dos prefeitos, do governador, uma tramitação normal para aquilo que é o burocrático do dia a dia. Essa burocracia no dia a dia é muito importante, evita uma série de abusos. Agora, numa situação extrema dessa, já se ponderar que a gente tem que salvar vidas. E é lógico que aquele gestor que abusar dessa liberdade e fizer coisa errada, tudo vai ficar devidamente registrado para que a posteriori ele pague por aquilo que ele eventualmente cometeu de errado, né? Então eu não vejo assim um risco em relação à questão dessa liberdade. Eu acho que essa liberdade ela é necessária para que a gente possa salvar vidas e tomar as atitudes no tempo correto. Ao mesmo tempo, a questão da votação remota, ela foi uma inovação importante. Eu queria até aproveitar aqui e parabenizar o Cauê, né, na figura do Cauê, todos os envolvidos nesse avanço. Né, mostra aí a capacidade da casa de reagir às demandas que a sociedade impõe, às situações que acabam se impondo. E achei muito prático, achei muito positivo. Até estava conversando com um amigo sobre isso, que eu achei que até o nível de, vamos dizer assim, de atenção de todos para quem está falando, de interação, vamos dizer assim, de um falar A e o outro ir lá e falar B baseado no A, etc. Eu achei que, vamos dizer assim, que a sinergia dos discursos foi maior do que em plenário.
Eu achei isso muito legal, sabe? Eu achei que funcionou muito, né? Funcionou de uma maneira muito positiva. O governo federal anunciou algumas medidas para aliviar os impactos econômicos por conta da pandemia por coronavírus. E eu destaco as medidas que prevêem o auxílio de R$600 e também a redução da carga, a jornada de trabalho e também do salário. Que avaliação o senhor faz destas medidas? E o senhor acha que isso vai chegar na ponta? O Brasil vai conseguir respirar por algum tempo, talvez 3 meses, com esses auxílios? Ou o senhor faz uma radiografia diferente das necessidades? Olha, eu vejo que está todo mundo tentando, temos erros, temos acertos. Eu não coloco aí nessas questões que foram apresentadas alguma objeção mais profunda. Eu faria aí alguns ajustes um pouco diferentes, né? Mas o ajuste fino, porque no grosso é isso, a gente tem que, grosso modo, o que o gestor tem que fazer nesse momento? Ele tem que trabalhar para que no curto prazo a gente não tenha um colapso econômico, né? E aí isso envolve transferir renda, envolve até a questão das empresas, que você precisa de alguma forma suportar para que elas não quebrem, né? E ao mesmo tempo você tem o longo prazo se impondo, que é o quê? Que é o grau de endividamento. Nós vivemos num país cujo endividamento público, ele é um problema que está sendo trabalhado nos últimos anos para que se possa evitar um colapso. Estava indo dentro de uma lógica, dentro de um aí você tem isso se impondo também. Claro que um país pouco endividado, ele tem mais gordura para queimar. Hoje o nosso país não tem muita gordura para queimar e dentro dessa falta de gordura tem que trabalhar isso, ou seja, salvar um longo prazo através do endividamento, salvar, ou seja, de alguma maneira ter um limite de endividamento, longo prazo, salvar as famílias transferindo renda e salvar as empresas que não podem quebrar, né? Então essa tríade aí é muito difícil você ir equilibrando os pratos, você tem que agir enfim, dentro desses limites, né? É claro que se a gente ignorar o endividamento a longo prazo, não dá 600, dá 1.000, dá muito mais que isso. Mas é viável, é factível, entendeu? Inclusive tem alguns especialistas, né? Tem um historiador que estuda a economia de guerra, pós-guerra, etc. E que diz que o limite, né, vamos dizer assim, a recuperação econômica de um país, ou mesmo global, após um evento extremamente traumático como uma guerra ou como que a gente está vivendo, é o endividamento público, né? Ou seja, tudo se recupera, tudo dá jeito. A dívida pública é aquilo que sabe aquela bola de aço amarrada na perna que a gente vai levar nos próximos anos? É a dívida pública. Então, sem dúvida alguma, que a gente tem que ter essa visão a longo prazo. Agora, por outro lado, evidente que não adianta ficar pensando em daqui a 2 anos, sendo que as pessoas estão literalmente passando fome, sendo que as empresas estão quebrando. Então é equilibrar esses pratos, não tem jeito. Conversamos com o deputado estadual Bruno Ganem do Podemos. Muito obrigado por suas informações, pela participação, deputado, e pela gentileza em atender a nossa equipe. Muito boa sorte para o senhor, bom trabalho e muito em breve estaremos juntos aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Deus quiser, amém. Dez horas com 54 minutos, continuamos girando os destaques desta sexta-feira, dia 3 de abril, Jornal da Rede Alesp ao vivo. Jornal da Rede Alesp. Segundo a plataforma Worldometer, o mundo atingiu ontem a marca de 1 milhão de pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de mortos em todo o planeta chega a 50 mil. Itália, Espanha, Estados Unidos e China permanecem sendo os países mais atingidos pelo Covid-19. Os norte-americanos registraram 2 recordes negativos nas últimas 24 horas. O total de casos que ultrapassam os de 200
e 215 mil e mais de 1.000 mortos em um único dia. Entretanto, Priscila, o pior número de mortos ainda é da Itália. Somam quase 15 mil óbitos, seguida pela Espanha com 10 mil. Outra informação divulgada nesta quinta-feira é que metade da população mundial, cerca de 3 bilhões e 900 milhões, estão em casa, com uma medida de quarentena em todo o mundo. Jornal da Rede Alesp. 10 horas com 56 minutos, um ótimo dia para você. Jornal da Rede Alesp ao vivo nesta sexta-feira. E vamos conversar agora com o secretário de Saúde da cidade de Bauru, importante município do estado de São Paulo, Sérgio Henrique Antônio. Ele vai falar sobre o trabalho que está sendo realizado para conter a pandemia por coronavírus. Priscila. Bom dia, secretário Sérgio. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Secretário, eu queria que o senhor desse, então, para a gente um panorama geral da cidade, número de casos, já óbitos. Sim. Hoje, nosso último boletim realizado, nós temos 192 casos notificados, 174 casos suspeitos, 15 casos descartados e 3 casos confirmados. Temos 8 óbitos e que ainda suspeitos e em processo de investigação. Então, repetindo, nós temos 192 casos notificados, 174 casos suspeitos, 15 casos descartados, 3 casos confirmados e 8 óbitos suspeitos em investigação. Secretário, foi rápida essa projeção, esse crescimento, então, do número de infectados e confirmações? A gente vê, né, que por conta da pandemia, de um dia para o outro, esse número parece que cresce tão rápido. Sim. Nós estamos com casos suspeitos, mas nem casos, só muito poucos casos confirmados. Perdemos a conexão, hein? Perdemos a conexão. No sentido Voltou. No sentido de caminhar, porque é um número excessivo de casos lá para serem realizados exames, né? Nós temos ainda aqui em Bauru uma situação um pouco tanto confortável perante as outras cidades do mesmo porte populacional. Nós temos uma linha já quase que mantendo um platô, mas esse platô nós entendemos que seja pela não divulgação dos resultados. Teve um aumento de ontem significativo de um dia para outro, né? De quarta para quinta, nós tivemos um aumento considerável de casos suspeitos, em torno de 26%, né? Contra a 4% do dia anterior. Nós entendemos que essa linha deve estar aumentando, porque nós teremos, conforme vai chegando os resultados positivos. Estamos trabalhando duramente, né, fazendo várias ações. Nós estamos trabalhando bastante no isolamento social também na cidade. Mas o que nos dificulta um pouquinho a outras ações a serem tomadas é a não conformação dos casos devido à demora da entrega dos exames do Instituto Adolfo Lutz ao nosso município. Secretário, aqui quem fala é Daniel Caniato, sou jornalista aqui da Rede Alesp, e o senhor é médico e conhece todas as demandas e os gargalos da saúde pública. E Bauru é a cidade mais importante da região e, naturalmente, acaba sendo muito demandada pelos demais municípios. Houve encontros e reuniões com os demais secretários de saúde para vocês acertarem como será feito esse atendimento das pessoas que, porventura, venham a se contaminar com a Covid-19? Sim, bom dia, Daniel. Existe sim, nós temos a macro-região de Bauru é composta por 18 municípios. E todos esses municípios nós estamos falando diariamente, né, lutando
junto, né, criando ações em parceria, para que a gente possa ter um pouco mais ameno essa dificuldade imensa em número de leitos, né? Nós estamos fazendo várias ações junto com os hospitais dos municípios, hospitais do serviço público, né? Estamos tentando abrir aqui um hospital, o Hospital das Clínicas da Faculdade de Odontologia de Bauru, né? Tivemos a notícia agora recentemente que serão feitos mais ameno. Oi. Secretário, nós tivemos uma queda aí de dados, mas só volta um pouquinho para a gente. O senhor falava, então, da faculdade de veterinária, é isso? Não, na Faculdade de Odontologia de Odontologia. Bauru, Faculdade de Medicina de Bauru, né, da USP, nós temos um hospital, o Hospital das Clínicas, que não estava inaugurado ainda, mas o nosso prefeito, juntamente conosco, fizemos a solicitação ao governo do Estado para que possa abrir um pouco de leite para nós. E houve uma resposta já, que haverá abertura de 172 leitos para os tratos de casos de Covid-19 no município de Bauru e da micro-região, que são 18 municípios. Eu queria que o senhor falasse também um pouco do perfil do cidadão, né, da sua cidade, o que tem sido pedido, então, para todos os nossos idosos é para que eles fiquem em casa, né, para evitar, então, a contaminação. E também tem a questão do transporte de uma cidade para outra, né? Existem cidades que são dormitório. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, esse fluxo de pessoas de uma cidade para outra. Sim, primeiramente, nós temos hoje em torno de 400 mil habitantes da cidade de Bauru. Foi decretado há mais ou menos uns 10 dias, o prefeito decretou o isolamento social, o fechamento de alguns órgãos, algumas empresas, né, ficando abertos só os serviços essenciais, né? O transporte das outras cidades da micro-região de Bauru, que são em número de 18, é feita através do SAMU, né, e vem para as unidades de referência em Bauru. Hoje, em Bauru, nós contamos com 4 UPAs e um pronto-socorro direcionado ao atendimento do Covid-19. E também criamos aqui em Bauru o PAC, o Posto Avançado de Covid-19. Esse posto é uma unidade referenciada. Todos aqueles pacientes que chegam da unidade de pronto atendimento, da UPA, de urgência, que precisam de atubação orotraqueal, até que saia a vaga nesses hospitais, eles são encaminhados a esse posto avançado e assim que sair a vaga, ele é encaminhado ao hospital. Todos os procedimentos de locomoção, de remoção desses pacientes são realizados pelo SAMU e pacientes totalmente paramentados para a pandemia do Covid-19. Estamos conversando com o secretário de Saúde do município de Bauru, Sérgio Henrique Antônio. Secretário, alguns prefeitos e secretários de saúde que nós conversamos ao longo dessa semana vêm destacando o apoio e a adesão da população em relação aos pedidos das autoridades, especialmente no que tange à quarentena. A maior parte sempre adere e respeita, mas existem alguns comerciantes e empresários que insistem em funcionar, em abrir as portas. Como o cidadão de Bauru tem se relacionado com essas determinações? A adesão tem sido satisfatória na avaliação do senhor? Sim, ela já foi mais satisfatória, né? Devido às circunstâncias e também de um envolvimento econômico, né? As pessoas realmente elas deixaram um pouco de fazer isolamento, mas nós estamos trabalhando firme com orientações para a população que realmente, porque nós entendemos que o melhor e único remédio neste momento para se evitar uma pandemia e uma tragédia maior no município de Bauru é o isolamento social. Estamos trabalhando com fiscalizações baseadas no decreto municipal e no decreto estadual, né? Só estamos deixando aqui abertos os órgãos essenciais, alimentação, abastecimento, né? E unidades de saúde, claro. Mas, assim, ontem eu disse que em uma live que nós fizemos ontem aqui na cidade de Bauru, que, lamentavelmente, eu estava percebendo que a população estava saindo um pouquinho mais. Acho que falta um pouquinho de consciência ainda da população aqui em Bauru. E disse que eu até lamentei muito as pessoas transmitindo aqui em Bauru ontem, uma maneira um pouco maior dos últimos dias, né? E eu falei que, lamentavelmente, será que a gente precisaria ter óbitos
para poder a população se conscientizar? Eu fui muito claro isso. Será que a conscientização da população bauruense vale uma vida? Então, assim, nós estamos intensificando agora de maneira incisiva as fiscalizações dentro do decreto, porque nós entendemos que o melhor remédio, o único remédio e a melhor situação neste momento, apesar de ter várias, impactar de maneira muito negativa a economia, mas neste momento eu preciso da população bauruense que fique nas suas casas, faça o isolamento social, para que a gente possa sair dessa crise, dessa pandemia, de uma maneira um pouco melhor daquilo que a gente espera. Secretário, aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, foi aprovado, então, o estado de calamidade pública para municípios, né? O que altera aí as decisões, então, da Secretaria? Isso acaba ajudando também nas medidas de combate ao vírus? Sim. Nós em Bauru estamos também, o prefeito decretou o estado de calamidade há mais ou menos 5 dias, e isso nos ajuda também a poder pôr em prática mais o decreto, né? O decreto para o fechamento das unidades, o fechamento do comércio em maneira geral, né? E também recursos de ordem agora financeira do sistema do poder federal, da União. Isso nos ajuda bastante, né? Uma coisa importante que eu esqueci de falar na outra pergunta de vocês, nós temos uma linha esperada, né, para uma progressão geométrica, são dados matemáticos, né, são uma progressão geométrica na nossa linha, esperando uma população de quase 400 mil habitantes. E nossa linha de casos suspeitos, né, ela está bem abaixo do esperado. E isso se dá diretamente relacionado ao isolamento social, né? Então, isso não quer dizer que a população pode sair à rua. Não, ela pode permanecer, que está dando resultado no isolamento social. O estado de calamidade, agora retomando a sua pergunta, o estado de calamidade nos ajuda, então, a poder colocar em prática de maneira mais efetiva o decreto onde se pede isolamento social. Secretário, eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem para a população de Bauru, para os paulistas, toda a população do estado de São Paulo e também para os brasileiros. O senhor, como gestor público, como médico, como secretário de saúde de um município com mais de 400 mil habitantes, gostaria que o senhor compartilhasse uma mensagem positiva e o que a população deve fazer em um momento como esse. Olha, eu entendo a necessidade do isolamento social neste momento, um momento que é histórico no mundo, né? É uma fase difícil, extremamente difícil, onde poderão se perder várias vidas, inclusive dos seus entes queridos, mas tenha fé em Deus, que nós da saúde estamos trabalhando de maneira incansável, não só eu da região, do município de Bauru, mas todos os colegas que estão empenhados no trabalho, um trabalho de risco, mas nós somos guerreiros, estamos na linha de frente. Acredite na medicina, acredite nas pessoas quando dizem fique em casa, permaneçam em casa. Infelizmente, é uma doença que nós não a conhecemos, infelizmente, mas dentro em breve, que se Deus assim permitir, nós daremos vacina e medicação para essa doença. Principalmente, que as pessoas tenham consciência que o grupo de risco não é só os idosos, eles são mais suscetíveis, mas pode acometer qualquer faixa etária. Então, assim, eu peço de maneira geral que a população se conscientize que realmente neste momento é um momento de ajuda, de compartilhamento, é um momento de fazer a caridade, não para você mesmo, né? Olhar só para você, mas um momento de caridade, um momento que promovam a ajuda ao próximo. E a ajuda ao próximo é permanecendo em seu ambiente domiciliar, evitando aglomerações, que nós com certeza teremos um bom sucesso para evitar uma tragédia maior no mundo. Sérgio Henrique Antônio, secretário de Saúde de Bauru, muito obrigado pelas informações, pela entrevista, reflexões importantes nesta edição do Jornal da Rede Alesp, falando sobre as ações da Secretaria neste município que tem mais de 400 mil habitantes. Muito obrigado por sua participação, boa sorte,
Bom trabalho para o senhor. Agradeço mais uma vez a todos os ouvintes da Rádio Alesp e a vocês. Obrigado pela oportunidade e, assim que possível, estarei sempre presente para poder, aqui, esperando com o contato de vocês, estarei sempre à disposição. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigada, secretário. Um bom dia para o senhor. 11h10. Dando continuidade ao Jornal da Rede Alesp nesta sexta-feira, dia 3 de abril, estamos ao vivo com muitas notícias, né, Priscila? É isso mesmo, sempre atualizando a população sobre essa pandemia. A gente traz bastante informação aqui, às vezes as pessoas podem se apavorar, mas na verdade a ideia não é essa. Quanto mais informação, a gente sabe com quem nós estamos lutando, né? Exatamente. A informação, vocês têm que entender, na verdade, é uma aliada no combate ao coronavírus. Exatamente. Olha só, girando os destaques, o secretário da Receita Federal, José Tostes Neto, afirmou ontem que o governo decidiu manter o cronograma de restituição do imposto de renda para a pessoa física do IR deste ano. Com isso, o primeiro lote de restituição está mantido para o dia 29 de maio. Tostes Neto deu a declaração durante uma apresentação técnica realizada no Palácio do Planalto, ao lado de outros integrantes da equipe econômica. Nesta quarta-feira, o secretário anunciou a decisão do governo de adiar de 30 de abril para 30 de junho o prazo de entrega das declarações do imposto de renda. Na entrevista no Palácio do Planalto, ele acrescentou que ficou pendente o anúncio da restituição. Considerando a situação excepcional, decidimos manter o cronograma de restituições previsto anteriormente, afirmou o secretário. Nos anos anteriores, começava em junho e ia até dezembro. Neste ano, já havíamos antecipado para maio e terminando em setembro. Vamos manter esse cronograma previsto inicialmente, mesmo com a prorrogação dos prazos de entrega, acrescentou Tostes Neto. De acordo com o último balanço divulgado pela Receita, em 30 de março foram recebidas 8 milhões e 100 mil declarações, cerca de 25% do total. A expectativa, segundo o governo federal, é que 32 milhões de contribuintes façam a declaração em 2020. 11h13, muitas notícias nesta sexta-feira, dia 3 de abril. A cidade do Rio de Janeiro registrou 12 casos de coronavírus entre crianças com idades entre 0 e 9 anos. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, a média de idade é de 1,3 anos, indicando, portanto, que grande parte dos infectados são bebês. Dentre eles, 6 são meninos e o restante meninas. De acordo com especialistas, crianças tendem a ter sintomas brandos da doença e alguns são assintomáticas. O município do Rio atingiu 807 casos confirmados de coronavírus em todo o estado. São 992 vítimas, sendo 41 mortes. Além disso, o estado ultrapassou a barreira dos 100 casos diários em 2 dias consecutivos. Jornal da Rede Alesp. 11h14. Agora é o momento de mais uma entrevista, mais informação, mais prestação de serviço. O Jornal da Rede Alesp conversa com Roberto Bolognini. Ele é advogado e professor de Direito Civil da Universidade São Judas Tadeu. Ele vai falar justamente sobre o direito habitacional nas comunidades em tempos de Covid-19. Bom dia, Roberto Bolognini. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a vocês, todos da bancada, a todos os telespectadores. Bom, vamos começar então. Eu queria que o senhor desse para a gente um parâmetro aí do que realmente
é a situação, então, das pessoas que são mais vulneráveis frente a essa pandemia? A questão habitacional, ela impacta diretamente nessa situação e na vulnerabilidade das pessoas. Eu vou dar alguns dados estatísticos que são preocupantes, né? Nós temos no Brasil cerca de 3.400 favelas, 11 milhões de pessoas nessas favelas. Na cidade de São Paulo, grande São Paulo, 1.715.000 favelas e por volta de 2 milhões de pessoas habitando esses locais. Então, efetivamente, essas pessoas estão mais expostas. A habitação em favela é extremamente precária, como nós sabemos. O conglomerado de pessoas é excessivo e tudo na contramão do coronavírus, né, que efetivamente exige um isolamento social, quando não uma quarentena. Então, infelizmente, tomara que eu esteja errado, mas eu penso que quando essas pessoas mais vulneráveis, de habitações precárias, forem atingidas, o vírus a coronavírus vai acabar crescendo e de uma forma absurda, né? Exponencial. E, portanto, medidas devem ser tomadas por parte do Estado para tentar evitar essa situação. Importantes informações trazidas pelo doutor Roberto, porque o senhor tem razão quando diz que essa aglomeração vai na contramão do que os governos e as autoridades de saúde pedem, né? Porque o que nós temos escutado é que as pessoas precisam e necessitam ficar em isolamento. Inclusive, a hashtag Fique em Casa é a mais utilizada nos últimos dias, certamente por conta disso, ou até em inglês, Stay at Home. Agora eu gostaria de perguntar para o senhor, como essa pessoa que mora em uma comunidade, que divide 1 ou 2 cômodos com 9, 10, 12 pessoas, faz para cumprir as determinações ou as orientações das autoridades de saúde? O senhor bem mencionou que esse é um desafio para as autoridades. Tem alguma iniciativa que chamou a atenção do senhor nos últimos dias? Veja bem, nas favelas, nas comunidades mais carentes, o isolamento social é quase que impossível, né? As autoridades não assumem, as autoridades públicas, efetivamente essa situação, porque sabem, têm consciência do quanto é difícil controlar essa questão da pandemia nessas favelas, nessas comunidades. A máscara, pelo que eu entendi até então, da orientação médica, orientação da saúde, a máscara seria uma boa solução, mas efetivamente não paralisaria o coronavírus na sua progressão efetiva. O que eu penso é que o Estado ele deve tomar uma medida que se chama requisição. O que é requisição? Está na Constituição, no artigo 5º, parágrafo 27, e também na Lei 10.257 de 2001, artigo 4º, que é o Estatuto da Cidade. Portanto, lei federal aplicável em todo o território nacional. O que deve fazer o Estado quando há uma situação de calamidade pública, de guerra, enfim, uma situação de catástrofe? O Estado pode requisitar bens e serviços dos particulares e colocar à disposição da sociedade e das pessoas mais carentes para suprir as suas necessidades. Então, por exemplo, já foi feito em São Paulo, na cidade de São Paulo, a construção de hospitais de campanha, né? No Pacaembu, e também eu vi hoje uma matéria no Bruno José Daniel, que é o estádio ali do Santo André, da cidade de Santo André. Por que não tentar-se requisitar efetivamente os estádios de futebol particulares? E nesses estádios, onde tem espaço, colocar habitações, ainda que provisórias, e conduzir as pessoas, por exemplo, de mais de 60 anos, vulneráveis, que se encontram nas ruas e também nas favelas, né? Então, a questão vai passar por onde? Mas é necessário que essas pessoas
aceitem isso. Não, é necessário que elas sejam conduzidas. Não é nenhuma medida arbitrária. Por quê? Porque elas estão colocando em risco a própria saúde e a saúde da sociedade, caso elas sejam contaminadas e esse vírus efetivamente não tenha controle mais. Então, existe muito espaço privado que, nesse momento de urgência, pode ser transformado num hospital de campanha, pode ser transformado num abrigo provisório para retirar essas pessoas e tentar protegê-las de alguma forma. Se vai solucionar, eu não sei, mas pode muito auxiliar. Doutor, eu gostaria só de fazer um complemento, porque tem algumas iniciativas que poderiam ser soluções para esse caso. Inclusive, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, anunciou nesta semana que irá contratar alguns quartos de hotel para que idosos que moram em comunidades fiquem hospedados durante a pandemia. E o prefeito da capital fluminense, Marcelo Crivella, também adotou uma postura semelhante, locando alguns hotéis para oferecer os quartos aos idosos moradores das comunidades. O senhor entende que essa pode ser uma saída para esse caso? Sim, a locação ela é uma saída. O Estado fazendo isso, numa certa medida, também protege a iniciativa privada, os proprietários desses bens, mas isso, em vista de toda a problemática, de todo o caos econômico-financeiro que se avizinha no Brasil, isso também pode onerar e demais o Estado. A requisição, ela não é um ato arbitrário, a requisição é um ato unilateral do Estado num momento de necessidade, em que não há o dever do Estado em reparar os proprietários desses bens. Se, eventualmente, quando houvesse a desocupação desses estádios, dos hotéis, enfim, de áreas privadas, auxiliando no abrigo provisório e nos hospitais de campanha, se esses imóveis tiverem algum tipo de dano, aí o Estado é obrigado a reparar. Não tendo, o Estado pode e deve, em prol de uma coletividade, de uma parte da sociedade vulnerável, empobrecida, pode sim exigir que a iniciativa privada colabore e, portanto, auxilie essas pessoas. Então, além dos espaços públicos, em que há um dever do próprio poder municipal, estadual e da União em conceder para abrigar essas pessoas, eu penso que essa medida extrema pode solucionar e muito. Porque existe um princípio na Constituição, que é o princípio da solidariedade. Esse ato de exigir da iniciativa privada a propriedade para abrigar as pessoas não é ato de benevolência, é um dever constitucional. O princípio da solidariedade, o que ele determina? Ele determina que, quando o indivíduo não puder suprir suas necessidades, nem a família, o Estado tem o dever de fazê-lo. É o momento. São 11 milhões de pessoas em favela, são cerca de 2 milhões de pessoas em favela só em São Paulo. É necessário uma medida efetiva de urgência para que a gente não pague um preço por vias diversas, mas que pode chegar à mesma situação, do que está acontecendo na Itália, lá em Milão, em que o prefeito simplesmente disse que as pessoas deveriam continuar com o comércio aberto, trabalhando. Teve um jogo lá da Atalanta com Valência, com 50 mil pessoas no estádio, e aí o epicentro do vírus está em Milão, se espalhando por toda a Itália, né? E, portanto, as autoridades públicas têm que ter responsabilidade, a iniciativa privada tem que ter consciência, e muito já tem, transformando, inclusive, suas linhas de produção nas indústrias, mudando a linha de produção para fabricação de máscaras. Eu vi essa matéria também, mas a iniciativa privada tem que estender mais a mão, porque, senão, nós podemos pagar um preço muito grande, muito grave, enquanto sociedade carente que somos. Doutor Roberto, quem fala agora aqui é a jornalista Priscila Silvério. Nós estamos falando da questão já tão difícil das comunidades, né, já
né, 3.400 favelas, né, em cada uma delas, quantas famílias. Mas ainda tem uma situação pior ainda, que é quem mora na rua, quem vive na rua, né? Não é nem quem mora, mas quem vive na rua. Queria que o senhor falasse um pouco disso, dessa vulnerabilidade, dessa possibilidade também de maior contaminação, risco maior, pessoas que já têm uma imunidade mais baixa também e podem ter e desenvolver a doença de uma forma mais grave. Sem dúvida. No município de São Paulo, nós temos aproximadamente de 24 mil a 27 mil pessoas que estão residindo na rua, morando em rua. E, aliás, esse fenômeno é um fenômeno mundial. Eu estive em Londres não faz muito tempo, e lá em Londres tem mendigo de rua, né? E por que isso? Porque a população cresce, né? Nós tínhamos 2 bilhões de pessoas há 200 anos atrás e temos 8 hoje. A população cresceu em todo o mundo, a terra, a água é a mesma. Então, naturalmente, aqueles menos favorecidos ficam nas piores condições. Em relação à população em São Paulo, no município de São Paulo, você tem razão, Priscila. Há que também olhar com muito carinho para essas pessoas, que são pessoas normalmente viciadas, pobres, doentes, e que a situação vai se agravar se não houver uma medida efetiva. Quando eu falei da requisição dos estádios de futebol, que são espaços grandes, né? Nós temos aí o Itaquerão, temos o Morumbi, temos o campo do Palmeiras, do Nacional, do Juventus, e tantos espaços privados que poderiam ser transformados em abrigos momentâneos, provisórios, e acolher essas pessoas com um tratamento digno de alimentação, de médico, né? Enfim, nesse momento de tanta dificuldade. Nós não podemos esquecer que as pessoas que estão na rua também nós temos, como sociedade, responsabilidade por isso. Muita gente não gosta de ouvir isso, mas é verdade, né? Muita gente fala, se você lutar, se você buscar os seus objetivos pela meritocracia, você vai ter uma vida melhor. Só que tem pessoas que não têm essa possibilidade, por N motivos, até por uma questão de falta de estrutura familiar. E nós, enquanto sociedade, temos que olhar para essas pessoas. Eu repito, há um princípio na Constituição, que é o princípio da solidariedade, há o princípio da dignidade humana, que tem que ser respeitado e ser cumprido. Quando o indivíduo não tem essa dignidade respeitada, quando a família não pode lhe propiciar essa situação, o Estado tem o dever de fazê-lo. Estamos conversando com o Dr. Roberto Bolognini, advogado e professor de Direito Civil da Universidade São Judas Tadeu, trazendo importantes reflexões sobre coronavírus e habitação, o isolamento das pessoas nas comunidades e também as pessoas em situação de rua. Dr. Roberto, muito obrigado por sua participação, pela gentileza em atender a nossa equipe, e gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final para as pessoas que acompanham o Jornal da Rede Alesp. Quero deixar, sim, uma mensagem, agradecendo já o convite de vocês. Eu gostaria de dizer ao povo que está nos assistindo, à população que está nos vendo, que tenha fé em Deus, né? Tome as medidas que a Organização Mundial de Saúde determina, não tome medidas, ainda que sejam indicadas por grandes autoridades no Brasil. Nós temos que seguir o que a Organização Mundial de Saúde determina. Nós precisamos solucionar primeiro a questão da saúde. A economia é posterior. A gente corre atrás e consegue solucionar. Então, eu quero dizer à população que tenha fé em Deus, siga as colocações feitas pela Organização Mundial de Saúde, as orientações, e vamos juntos, com muita fé, vencer esse coronavírus, porque o nosso povo tem a marca de um povo guerreiro, de um povo lutador. E eu acredito nisso e tenho certeza que nós vamos vencer
e vamos passar essa fase. Muito obrigado por todo o espaço concedido. Um grande abraço a todos, um bom dia a todos. Um grande abraço. Obrigada, doutor. Será importantes essas informações trazidas pelo doutor, porque assim, a pobreza, a falta de saneamento básico e as moradias precárias acabam contribuindo para a proliferação do coronavírus, mas também de várias doenças e problemas sanitários, né? E uma preocupação que há também é a questão da alimentação, né? É um momento bem difícil, pessoas que vivem em situação já muito complicada, vulnerável. Nós vemos pessoas que têm um poder aquisitivo grande, fazendo grandes estoques nas suas casas, comprando aquilo que não vão nem utilizar, talvez até vai entrar no vencimento, vão jogar fora, e pessoas que daqui a pouco vão precisar comprar os seus alimentos e não vão ter condição para isso, porque, óbvio, os preços sobem, né? Por essa razão que é fundamental nós exercitarmos a solidariedade. Exatamente. Jornal da Rede Alesp. 11h31. Ainda dá para falar bom dia para você, hein? Verdade, bom dia. Girando os destaques, tem mais notícias. Para quem aprecia mesmo virtualmente as atividades culturais, alguns aplicativos e sites oferecem acessos gratuitos neste mês de abril. O Museu de Arte de São Paulo vai realizar lives em seu perfil no Instagram com curadores do MASP e convidados. As conversas começam na segunda-feira, dia 6, com o diretor artístico Adriano Pedrosa e também a curadora adjunta do museu, Lilia Schwartz. O MASP também reforçará seu conteúdo nas redes sociais com análises de curadores sobre imagens relacionadas ao museu. Em outra frente, o app MASP Áudios trará cerca de 170 comentários feitos por curadores, artistas, professores, pesquisadores e crianças sobre as obras mais icônicas do acervo. Até ótimos espetáculos os interessados conseguem assistir de casa durante essa quarentena. Bom, hein? Algumas companhias de teatro e de dança colocaram várias de suas produções nas redes sociais. Estão nessa lista Bolshoi Theater e também o Antônio Braga Companhia de Dança. Bom, são várias atividades e eu vou compartilhar com você que eu mesma já assisti 2 musicais nesses dias em casa. Dá para assistir pela internet, sim. Excelente. Então já tem, inclusive, uma atividade para esse fim de semana. O Grupo Corpo, por exemplo, coloca 2 espetáculos toda semana no Casal Vimeo. Mais informações, você deve acessar o site, que é https://, portanto, sem www, tá? Então, https://vimeo.com/Grupo Corpo. Acessa que você vai conseguir se divertir para valer. Jornal da Rede Alesp. 11h33. Voltamos com mais um giro pelo Skype. Agora é a vez da repórter Melissa Araújo. Priscila. Olá, Melissa. Qual é a informação que você traz para as pessoas que acompanham aqui o Jornal da Rede Alesp? Bom dia, Pri. Bom dia, Daniel. Como vocês estão? Bom Saudade. dia. Bom dia. Por aqui tudo bem. Já tomamos o nosso cafezinho e você? Tomando um cafezinho aí? Segurando a mamãe em casa? Segurando a mamãe em casa que quer ir à feira. Você acredita? Não pode, hein? Segura ela. Qualquer emergência, comprar alface. Não é. Não tem essa emergência. E aí, Mel, quais são as informações que você traz pra gente agora de manhã?
É o seguinte, Pri, essa semana a gente votou na Assembleia o decreto de calamidade. A gente falou bastante disso no jornal hoje e foi um plenário virtual, foi histórico esse plenário, a primeira vez que a Assembleia se reúne de maneira virtual e foi um sucesso, foi bem bacana. E esse decreto de calamidade, ele é muito importante para os municípios, visto que, por meio dele, tanto o Estado quanto os municípios podem reordenar o orçamento e direcionar aí os investimentos para as áreas emergenciais sem incidir na lei de responsabilidade fiscal. Então, eles são realmente muito importantes. Esse decreto realmente é muito importante para o fôlego financeiro dos municípios. Lembrando que, quando a gente fala de arrecadação, a gente paga o nosso imposto e ele é dividido em 3 etapas. Então, o município recebe uma parte, o Estado recebe outra e a União outra. Só que a parte do município é a menor. Então, quer dizer, ele tem um cobertor super curto e ele é a porta de entrada dessas pessoas que estão doentes. Então, por exemplo, eu sinto os sintomas na minha casa, eu vou na UBS. Então, a UBS tem que ter suporte, tem que ter infraestrutura para me atender. Então, pensando nisso, foi que o decreto de calamidade entrou na prioridade da Assembleia Legislativa. Só que os deputados, eles pensaram em outros projetos também. Foram apresentados cerca de 40 projetos das mais diversas áreas. Então, saúde, educação, redução de impostos, e várias áreas foram apresentados aí projetos para ajudar a população nesse momento de calamidade. É importante a gente dizer que isso é inédito. Então, a gente não tinha uma legislação específica porque a gente nunca tinha vivido essa situação, né? Então, os deputados foram atrás, né, de buscar soluções para o que a gente está vivendo nesse momento. Então, a gente, por exemplo, falamos aí no segundo bloco com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL. O deputado Gianazzi, ele apresentou um projeto que garante o pagamento do salário dos professores eventuais. O professor eventual é aquele que entra na sala de aula quando o professor titular não foi por algum motivo. Só que esse professor, ele só ganha se ele der a aula. Então, nesse momento em que não tem ninguém dando aula, como é que ele vai fazer? Como é que ele come? Como é que ele paga suas contas? Então, o deputado Gianazzi, pensando nisso, criou esse projeto de lei. Lembrando que ele vai tramitar nas comissões da Assembleia, como todos esses projetos, esses 40 projetos, vão tramitar nas comissões da Assembleia. Pode ser que algum deputado queira fazer alguma modificação, queira fazer algum acréscimo aí nesses projetos, até chegar a plenário e ser votado, né? Então, a gente tem outras iniciativas. Tem, por exemplo, a do deputado Sargento Neri. A do deputado Sargento Neri, ele isenta ele pretende que seja isento as tarifas de água e energia dos comerciantes, que é uma coisa que ajudaria bastante aí o comerciante que está num sufoco gigantesco nesse momento. Tem uma outra proposta do deputado Gil Diniz, e que ela é semelhante ao do deputado Enio Tato, Gil Diniz do PSL e o deputado Enio Tato do PT. Que são propostas de isenção do pedágio nesse período que tem o decreto de epidemia e de quarentena e tal. Então, o decreto de calamidade. Então, nesse período do decreto de calamidade, eles propõem que seja isento o pedágio. São 2 projetos. Só que eles têm mais ou menos o mesmo perfil. Pode ser que, ao tramitar nas comissões, eles se juntem e se tornem um projeto só. Então, assim, são várias propostas que podem ajudar aí a população, e a população pode ficar de olho. Eu quero chamar a atenção aqui para um projeto da deputada Isa Pena. Ela já até falou com a gente sobre esse assunto, que é um projeto que cria normas aí de atendimento para mulheres vítimas de violência. Mulheres e crianças vítimas de violência. Infelizmente, neste momento de quarentena, a gente descobriu, as autoridades verificaram que aumentou o número de casos de violência contra a mulher e contra criança. Então, preocupada com isso, a deputada
criou um projeto para tentar educar de alguma forma aí as pessoas. E é alarmante, né? Você vê, a gente está vivendo uma situação completamente incerta, difícil, e aí as pessoas estão agredindo a sua companheira e o filho. É muito triste. E aí a deputada preocupada com isso também criou esse projeto. Um outro projeto importante para ser dito é sobre a destinação das emendas parlamentares propositivas. A deputada professora Bebel apresentou esse projeto e, na verdade, quando estava sendo feita a transmissão do plenário virtual, vários deputados comentaram sobre isso. Para que as pessoas entendam, cada deputado tem direito a 5 milhões de reais de emendas. Foi feito um acordo com o líder do governo, que é o deputado Carlão Pinhatari, que metade dessas emendas seria destinada à saúde e a outra metade à infraestrutura dos municípios. Só que com esse problema da pandemia, os deputados pediram que esse percentual da saúde fosse maior ou fosse integral. E a deputada professora Bebel pede que esse pagamento seja feito o mais rapidamente possível, essa liberação de verbas seja feita o mais rapidamente possível. Porque, assim, por exemplo, a gente falou aqui no jornal com o prefeito de Nova Lusitânia e falou também com o secretário de saúde de Bauru. São duas realidades diferentes. Nova Lusitânia tem cerca de 4 mil habitantes. Bauru são 370 mil habitantes. São duas realidades diferentes, mas ambos precisam de recursos, né? Ambos têm muita importância esse recurso. Então, essas emendas farão muita diferença para que esses municípios respirem. É porque, como a gente vem falando aí, ninguém estava esperando, ninguém tinha uma reserva aí de caixa de dinheiro para cuidar dessa questão. Então, nesse momento de crise, todo mundo se junta para tentar se ajudar. E aí, eu quero também destacar o projeto da deputada Mônica, da bancada ativista. O projeto da deputada Mônica pede que serviços essenciais, e aí também inclui, além dos serviços essenciais como luz e água, ela inclui também o gás e a condução, que não aumente nesse período em que tem o decreto de calamidade. Também pensando nas pessoas muitas pessoas estão sem emprego, outras pessoas vão ter redução de salário, então pensando nisso, ela vem pedindo aí essa redução desses valores. Mas, enfim, são vários projetos que podem ajudar aí a população, lembrando que eles vão tramitar pela casa, então são muito importantes que as pessoas se atenham aí a essas propostas. Eu não pude trazer todas aqui, porque são realmente várias, se atenham a essas propostas e fiquem atentos aí a esse desenrolar até que eles possam virar lei aí em breve, né? Quem quiser saber mais sobre esses projetos, pode acessar o www.al.sp.gov.br e na aba Pesquisa de Proposições, Projetos de Lei e Ano de 2020. A partir de março, da metade de março, eles já estão mais direcionados, esses projetos, já estão mais direcionados para a questão do combate ao coronavírus. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. Se você quiser ajudar o deputado a elaborar uma lei, você pode entrar em contato pelas redes sociais ou pelo e-mail, que no site da Alesp você tem um e-mail lá dos deputados. É muito importante que você faça isso, porque às vezes o parlamentar está ali no meio do processo e ele não enxergou uma determinada solução, e você que está ali de fora e de repente é um profissional de determinada área, consegue enxergar uma solução e indicar para ele: olha, deputado, esse projeto poderia ser bom para a minha comunidade, poderia ajudar aí a população. Lembrando que o deputado não pode elaborar um projeto que onere o Estado. Então, isso tem que ser lembrado quando você for fazer essa proposta aí, quando você for apresentar uma proposta de projeto de lei,
ele não pode, por exemplo, fazer um projeto, o deputado tal vai fazer um projeto de construção de um hospital. Isso cabe ao executivo, não ao legislativo, entendeu? Então, levando tudo isso em consideração e dando todo mundo as mãos, né, efetivamente, literalmente, né, sem pôr a mão no outro, a gente pode conseguir passar por essa situação de uma maneira muito melhor, tá bom? Eu queria, para terminar, para devolver para vocês, dizer, Daniel e Pri, que eu também estou aqui municiada, tá? Muito bom, hein? Parabéns. Nós Obrigada, também, viu? Pessoal, beijo para mundo. vocês. Parabéns, informações muito importantes trazidas pela repórter e jornalista e nossa colega Melissa Araújo, fazendo um resumo, né, dos projetos e iniciativas do Legislativo Paulista no enfrentamento à Covid-19, Priscila. Isso mesmo, Daniel. Vamos então para mais informações? Jornal da Rede Alesp. Girando os destaques, são 11 horas com 45 minutos. A partir de hoje, mais 163 ônibus foram colocados em circulação na capital paulista para atender a demanda em meio à pandemia do coronavírus. De acordo com a SP Trans, houve um reforço de 394 coletivos só nesta semana. A frota em operação chega a 44% de um dia útil, enquanto o número de passageiros está em 26% do normal. Os ônibus extras serão distribuídos em 157 linhas que atendem pontos estratégicos da cidade, como terminais e estações de metrô, definidos após análise de demanda realizada pelos técnicos da SP Trans. Eles verificaram índices de ocupação de linhas e consideraram também mensagens de passageiros. Mesmo após os novos ajustes, a empresa continua monitorando diariamente a movimentação de passageiros e fará as adequações necessárias para garantir o transporte público, em especial aos trabalhadores de serviços essenciais. Desde ontem, alguns terminais de ônibus de grande movimentação têm marcações no chão das plataformas para que os passageiros fiquem numa distância mínima de 1 metro nas filas e, assim, evitar aglomerações. Medida necessária, né, Daniel? Fundamental, é isso aí. Olha só, quero destacar que nessa última hora, tem uma notícia que impacta na vida de todo mundo. Eu gostaria de destacar para vocês. A Receita Federal afirmou ontem que o governo decidiu manter o cronograma de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física, o IRPF. Com isso, o primeiro lote de restituição está mantido para o dia 29 de maio. Considerando a situação excepcional, a Receita mantém o cronograma de restituições previsto anteriormente. Legal, o Jornal da Rede Alesp sempre trazendo informações importantes, informando tudo o que você precisa saber nesta luta em prevenção contra o contágio por coronavírus. Agora, Priscila, que tal um break para a gente tomar uma água? Opa, gostei. Vamos? Um cafezinho também. Excelente. Então, daqui a pouco a gente volta. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.